Agora a gente volta a falar sobre o assassinato que chocou o estado esse final de semana. O do músico Guilherme, que foi covardemente executado em um condomínio de Jardim Camburi, Vitória. O soldado da PM, gente, que confessou o crime, já está preso. Em coletiva, a polícia detalhou o crime, que envolve também o processo de investigação. Detalhes disso aí tudo. Vamos acompanhar agora, roda aí. A cena de uma execução fria que gerou uma prova para a Polícia Civil. Um crime brutal em que nos choca ver as imagens, a vítima sendo executada de forma covarde, inclusive com as mãos para trás a todo momento, de forma covarde, no momento que a vítima mais precisava se defender. Um amigo da vítima vem e empurra a vítima, o que impossibilitou a sua defesa. O soldado Lucas Torresani está preso no quartel da PM em Maruípe. Foi detido nesta segunda-feira em cumprimento a um mandado de prisão pelo homicídio de Guilherme Rocha, o músico de 37 anos, morto neste condomínio que morava em Jardim Camburi. Ele se limitou naquele momento ali, ele não desejou se manifestar e aí, em comum acordo entre essa autoridade e a defesa, nós resolvemos marcar uma segunda data para a oitiva, até porque a defesa requereu acesso aos elementos que estavam nos autos. Lucas foi autuado por homicídio duplamente qualificado e a Polícia Civil tem até 60 dias para concluir a investigação. Vamos continuar investigando e, ao final, independente de função, independente de qualquer coisa, vamos apresentar um relatório final, circunstanciado, apresentando todos os fatos ao Ministério Público e, consequentemente, ao Poder Judiciário. Ao final do inquérito, a gente também fará uma apuração paralela administrativa. O soldado entrou na PM em 2020. Desde então, não tinha processo na Corregedoria. Na Corregedoria não há investigação instaurada em relação ao militar. Ele entrou em 2020 e nós não temos o histórico de problemas disciplinares pela Corregedoria. Agora, a Polícia Civil é a competente. Nós temos um crime de homicídio. Homicídio, o militar não estando de serviço, né? Bem deixar claro isso, que ele estava de folga, a competência de avaliar todas essas questões é da Polícia Civil. De folga e, segundo testemunhas, embriagado, ele portava a arma de policial, que, segundo o major, não é proibido. Não há restrição para o porte de arma ao militar que faz uso de bebida alcoólica. Obviamente que o militar ele tem que ter a sua consciência que o uso de bebida alcoólica pode alterar o seu comportamento. O que nós orientamos na Corregedoria, na instituição, é que o militar deve ser um exímio cumpridor das normas. Todo condomínio tem um livro chamado Livro de Ocorrências. No caso deste condomínio de Jardim Camburi, esse livro tinha o registro de algumas ocorrências de moradores do local reclamando deste mesmo policial militar. A gente ontem identificou que o autor tinha hábito de consumir bebida alcoólica num condomínio, fazendo algazarra, fazendo zoada, mas ele não fazia isso no hall do seu apartamento, para não incomodar seus familiares. Ele fazia no hall do apartamento da vítima. Eu já tive posse de algumas ocorrências, pelo menos duas, em que é relatado isso, essa algazarra. O militar chegou a ser ouvido logo após o crime, mas em um primeiro momento foi liberado, até que horas depois fosse decretada a prisão. O delegado explica o porquê disso. Naquele caso específico, foi apresentado apenas o autor, o qual apresentou uma versão de legítima defesa. Apesar, inclusive, é comum quando se vem uma ocorrência dessa que fala em legítima defesa, o delegado não satisfeito, ele, apesar de ter ouvido e ter liberado, ele determinou que fosse feito algumas diligências que fossem feitas, as quais foram efetivadas pela Divisão de Homicídio para a Pessoa de Vitória. Outro fato destacado pela polícia é sobre o amigo do policial militar que aparece nas imagens empurrando Guilherme.
Esse homem não foi levado para a delegacia para ser ouvido como testemunha, mas, segundo a Polícia Civil, ele pode responder também pelo crime, porque teria impossibilitado a defesa do músico. O acusado ele não agiu em de defesa, pelo contrário, ele executou a vítima de forma cruel, sem possibilitar a vítima um meio de defesa, inclusive se utilizando de um amigo, o qual empurrou a vítima. Todos esses fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário ainda ontem.